Fala pessoal, recentemente a OpenAI lançou o mais novo modelo deles, a One Pro Mode, e na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, tem 8 dias que eles fizeram esse lançamento, e desde o lançamento deles é que eu estou testando esse novo modelo para entender se ele se aplicaria de forma proveitosa nos meus projetos, assim como eu utilizo bastante o Claude, né? Eu fiz uma tabelinha aqui de comparação onde a gente, base nas minhas perspectivas, né, sobre o principal ponto de diferença entre os dois modelos, né? Um dos grandes problemas que eu via quando a gente começava a implementar algum tipo de projeto grande utilizando a OpenAI e também o Claude, seria principalmente a questão do limite, né, de utilização da plataforma. Então, até certo ponto, você tinha um limite, você tinha que aguardar, por exemplo, quando estava testando o modelo O1, você tinha que aguardar certo tempo ali para utilizar a plataforma novamente. E assim também acontecia no Cloud, só que o tempo de espera era muito menor. Então, quando teve essa mudança na OpenAI com o lançamento do O1 Pro Mode, cara, uma das coisas que mais me deixou tendencioso a testar o modelo foi realmente a questão da utilização ilimitada da ferramenta. Então, aqui eu fiz algumas tabelinhas aqui com a ajuda, né, do GPT-4o, uma, umas features aqui de comparação, tá? Vamos lá. Foco principal. Primeiro, Claude dá umas respostas muito rápidas e criativas, e o OnePro ele tem um raciocínio muito profundo e foca muito na resolução de problemas complexos, tá? Então, tem vezes aí até que você tem que dar uma travada nele para conseguir utilizar ele de forma mais específica, porque ele tende a criar muitas soluções bem complexas. Uso ideal, né? Claude Sonnet, tarefas cotidianas, suporte geral, criatividade. Ou em Promote, pesquisa científica, cálculo avançado, programação complexa, embora o Sonnet também englobe tudo isso, tá? Mas aqui eu deixei focado porque a gente vai comparar um ao outro aqui de forma prática, tá? Desempenho em matemática, capacidade de programação, enfim, algumas coisas aqui que não são tão relevantes porque a gente vai falar. Porém, aqui, ó, velocidade das respostas. O Sonnet, ele é muito rápido. O O1, ele precisa de mais tempo para, entre aspas, pensar na resposta, né? Outro custo aí, outra questão que é o custo, né, que o pessoal está falando muito, o Sonnet tem um custo de US$ 18 por mês e o ChatGPT US$ 200 por mês. Tá? A acessibilidade, ele é projetado aí para, principalmente para business, né, o Sonnet, e o GPT Pro, ele, ele é muito voltado para pesquisa, né, e engenheiro, quando eu coloco engenheiro aqui, engenheiro de dados, né, programadores, enfim. Mas não que o Cloud ele seja é, totalmente focado para business ali e programadores não possam usar. Por mais que eu utilize bastante o Sonnet também para criação de código. Tá? Então, o Sonnet tem uma parte importante aí que muitas pessoas aí falam também, que é sobre a segurança e ética, né? Que ele é muito bom, ele é resistente a respostas problemáticas, então você nunca vai ver o Sonnet ele entrando em questões aí polêmicas, ele é bem treinado para ser bem ético. E o Promote, ele também traz essa carga aí de reforço, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir tanto o Sonnet quanto a OpenAI e eu vou fazer um teste comparativo dos dois, tá? Como que seria isso? Eu vou dividir a tela e para entender como eles funcionam aí de maneira prática, um com o outro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que ele crie uma personalidade de um super vendedor, onde eu vou criar um agente de IA para colocar no WhatsApp. Então, o mesmo prompt que eu utilizar no GPT ou Ample Mode, eu vou usar no Cloud para a gente ver
a diferença. Então, primeiro eu vou colocar aqui, crie a personalidade de super vendedor. E uma coisa bem interessante é, o meu prompt ele vai ser o mais simples possível, tanto no All Pro Mode, quanto no Cloud. Eu não vou dar nenhum tipo de contexto a mais e vou deixar com que eles pensem a respeito do prompt que eu disse e vamos ver como que vai ser a resposta deles, tá? Vou colocar aqui a resposta normal, vou dar um play aqui nos dois e vamos ver a resposta. Vocês vão ver que o GPT ou o Pro Mode ele fica pensando aqui e o Cloud ele dá uma resposta muito mais rápida. Ó, com um simples prompt aqui, foi até quase no mesmo tempo. Vamos ler aqui primeiro o Pro Mode. Vamos lá. Personalidade do super vendedor. Imagine um profissional cujo carisma é quase palpável, cujo sorriso transmite uma confiança tranquila e cuja presença irradia entusiasmo. Esse super vendedor é um mestre em criar conexões genuínas, indo além da interação superficial com o cliente. Possui uma capacidade quase intuitiva de compreender as necessidades e desejos ocultos de cada pessoa que encontra, não apenas escutando, mas absorvendo o que é dito e não dito, sintonizando-se com os problemas e objetivos do outro. Sua comunicação é clara e envolvente. Ele explica conceitos complexos de forma simples, evita jargões, blá, 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 blá. Também, cara, você vê que ele criou, beleza, a personalidade de um super vendedor. Agora vamos ver a diferença aqui da criação no Cloud. Ricardo Sol Santos, o super vendedor. História. Ricardo Santos, conhecido carinhosamente como Sol, por sua energia contagiante, descobriu sua vocação para vendas aos 16 anos, quando vendia doces caseiros no colégio para ajudar a mãe. Hoje, aos 35 anos, é considerado uma lenda viva no mundo das vendas, com recordes quebrados em 3 empresas diferentes. Personalidade. Características fundamentais. Empatia extraordinária, resiliência inabalável, curiosidade insaciável. Na empatia, Sol tem capacidade quase sobrenatural de se conectar com as pessoas. Ele não apenas escuta, mas verdadeiramente compreende as necessidades, medos e desejos de seus clientes. Sua regra de ouro é, antes de vender qualquer coisa, venda confiança. Resiliência inabalável. Seu lema favorito é cada não me dá uma resposta aqui. Ah, tá. Cada não me aproxima do próximo sim. Beleza. Curiosidade insaciável. Dedica 2 horas diárias para aprendizado antes mesmo do sol nascer. Hábitos e rotinas. Técnicas especiais, método SOL, sintonizar, ouvir e lapidar. Linguagem corporal, filosofia de vendas. Você vê que, de primeira, com o mesmo prompt, o Claude ele me trouxe uma resposta muito mais estruturada e com dados aqui totalmente específicos, como, por exemplo, hoje, aos 35 anos, começou as vendas com 16 anos, e aqui o One Promote ele meio que deu uma inventada, né? Então, quando a gente olha para esses dois modelos, o One Promote ele vai te exigir muito mais contexto e especificidade nas instruções para que ele te dê uma resposta adequada, tá? Então, no Cloud, você pode dar um prompt simples e ele vai, a partir do teu prompt, te dar uma estrutura e a partir dessa estrutura você pode ir dizendo para ele o que você gostou, o que você não gostou para ir alterando, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou pegar essa mesma estrutura aqui e vou jogar no Promote para ver como que ele vai dar e eu trazer um comparativo. Olha só que aí já vou ter que dar uma outra instrução no Promote para ele trazer para o Cloud. Tá? Aqui eu vou apagar aqui o nome, eu vou tirar aqui a história, vou apagar todos os resultados que tiveram aqui no Cloud e vou deixar somente realmente aí a estrutura, tá? Do prompt. Pronto, aqui. Eu tenho todos os tópicos aqui, ó, da estrutura do prompt que o Claude me trouxe. Então, eu vou dizer para ele assim, ó, estruture a personalidade do super vendedor na estrutura acima.
Você vai pensar um pouquinho. Beleza. Então, ele trouxe aqui o resultado. História. Nascido em um lar de recursos modestos, supervendedor. Tarará. Bom, aqui na história a gente já vê que ele foi muito mais conciso no Cloud e mais específico do que aqui no OAN, né? Ele trouxe ó, uma certa história específica, né? Durante a infância, observava o pai negociar. Ficou bom, mas, na minha opinião, eu acho que esses dados aqui concisos já é suficiente para construir a personalidade de um agente. Personalidade, aqui ele já traz ó, carisma contagiante, confiança inabalável, beleza, muito bom também. Hábitos e rotinas, estudo diário, ó, aqui ele já ganhou, já trouxe mais informação do que o soneto. Técnicas especiais, ó, método SOL, beleza. Sondar, orientar, legitimar, ok, ok. Rituais de sucesso, frases marcantes, ó, ele trouxe basicamente aqui, ó, algumas frases parecidas com o que o Sonet tinha gerado antes, e resultados e conquistas aqui, realmente o Sonet trouxe dados mais específicos, tá? Então, por exemplo, manter mentor de mais de 100 profissionais de vendas bem-sucedidos é mais específico do que impacto na equipe, capacitou colegas com treinamentos práticos, aumentando a taxa de conversão geral da empresa. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse prompt gerado pelo Cloud e vou jogar aqui no O1 Promote e pedir uma tabela comparativa de qual etapa do prompt foi melhor do que a outra. E vou jogar o prompt do O1 Promote no Cloud para ele me trazer a mesma coisa, a mesma tabela comparativa e me dizendo por que é melhor. Tá ok? Então vamos lá. Aqui. Beleza. Então, o prompt que eu vou colocar é: compare o prompt acima com o que geramos, crie uma tabela comparativa com a etapa de cada prompt, a nota de cada etapa do respectivo prompt e o motivo da etapa vencedora ter ganho. Então, vai me gerar esse resultado. Eu vou colar aqui esse mesmo prompt, já vou pedir para gerar a resposta, vou copiar aqui, vou jogar também na OpenAI. Beleza. Então, enquanto no Sonnet está gerando a resposta, ó, já gerou aqui, ó, seção história no prompt original. Coloque uma história específica, como Ricardo Sol dos Santos, nota 7 de 10. Prompt fornecido. Apresenta uma narrativa mais ampla e universal, mostrando a evolução desde a infância até o sucesso. Nota 9 de 10. Ó, olha, me surpreendeu isso aqui, hein? Ó, a justificativa do vencedor é prompt fornecido. A narrativa mais abrangente permite maior identificação e demonstra um desenvolvimento mais orgânico do personagem. Bacana. Cara, basicamente, se a gente for dar uma olhada aqui por cima, ele gerou uma nota melhor para o prompt do O1 Promote, né? Na verdade, ele deu até empate aqui em uma só, que realmente foi aquela que das frases marcantes, né, que a gente falou, gerou parecido. Pontuação final, ele deu prompt original 67 de 90 e o prompt fornecido 78. Aí deu uma conclusão aqui, o prompt fornecido se destaca principalmente por maior universalidade e adaptabilidade. Maior universalidade e adaptabilidade, foco em desenvolvimento contínuo, equilíbrio entre aspectos técnicos e emocionais, metodologia mais estruturada e resultados mais realistas e alcançáveis. O prompt original, embora também efetivo, é específico e menos adaptável a diferentes contextos de vendas. A personalização excessiva, nome e data específica, pode limitar a identificação com o leitor. Bom, interessante. Vamos lá, olhar aqui a resposta do OnePromote. Eu acho que segue uma tabela comparativa. Vamos lá. Prompt do usuário Ricardo Sol Santos. História detalhada, pessoal, inspirador.
do assistente genérico. Genérica e mais abstrata. Nota do usuário, 10. Nota do assistente, 8. Você vê que é engraçado isso aqui. Ele foi muito mais exigente com o prompt, né, que cada um deles criaram e deram notas maiores aí para os prompts que foram fornecidos, né? Então, ele deu uma conclusão. Em todas as etapas, o prompt do usuário é ligeiramente superior ao de supervendedor genérico. O motivo principal é a forte personalização, detalhamento, métricas claras e coerência entre história, personalidade e técnicas, fazendo com que o personagem ganhe profundidade e credibilidade. Cara, então você vê que no O1 Pro Mode, o curioso foi que o prompt do Claude se saiu melhor. E no Claude, o prompt do O1 se saiu melhor. Então, por que isso? Porque a necessidade que o O1 Pro Mode ele tem de ter instruções mais específicas, isso faz com que você consiga extrair o máximo de informações dele. E no Claude, o contrário também. Por ele já trazer informações muito específicas, quando ele se depara com um prompt mais genérico, isso vai enriquecer também o trabalho dele e vai te dar respostas cada vez melhores. Então, qual é a conclusão que eu tiro? Eu utilizo muito os dois, né? E principalmente desde o lançamento, utilizando bastante o O1. Eu utilizo o ChatGPT, eu utilizo IA quase 12 horas por dia. Então, nesse período de utilização, o principal ponto para mim é realmente a utilização ilimitada. Então, como eu tenho feito? Criado meus projetos aí durante essa semana no ou Pro Mode, pode ser que isso mude daqui para frente, devido às atualizações das ferramentas, e todo trabalho específico que eu pretendo resolver algum tipo de problema, eu jogo no Cloud, porque ele vai me dar, vai entender muito melhor o contexto de forma rápida e me dar uma solução. No ou Pro Mode, não. Eu tenho que dar muito mais contexto para ele entender o que eu quero com um determinado prompt. Beleza? Então, curte aqui, comenta. Quero saber a tua opinião sobre esses dois modelos e a gente se vê no próximo vídeo.